Ai, caraca, eu vou ficar gatão hoje. Ih, já começou? Olá, pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Vem Ver. E hoje o nosso quadro Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então, gente, hoje vamos continuar falando sobre o amor. Nós já vimos no nosso primeiro vídeo como Deus nos amou, nos criou, nos tirou do nada e nos fez algo, e como nós o traímos. No vídeo seguinte, nós vimos que Deus salvou o seu povo da escravidão. Ele não abandonou a humanidade, mas ele quer nos libertar da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Então, é essa a ideia dos nossos dois primeiros vídeos. Deus nos tira do nada e somos ingratos. Deus continua ajudando os ingratos e quer salvar os ingratos da sua ingratidão. Legal, né? O que acontece aqui é um mistério. Por que Deus nos ama tanto? Talvez seja difícil entender isso, devido ao fato de que o ser humano é um ser com 30 milhões de motivos para ser detestado. Mas Deus nos ama. E toda a vida humana, sobretudo, tem uma dignidade inigualável. No entanto, hoje, pouco depois do dia da Imaculada Conceição, não tem como fazer esse vídeo sem falar da bem-aventurada Virgem Maria. Então, vamos começar a nos preparar para essa exposição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, pessoal, vamos lá. Deus, como nós vimos no nosso primeiro vídeo, e tem o card aqui para você assistir ele caso queira, como nós vimos no nosso primeiro vídeo, Deus, ele prometeu, ele profetizou, ele bateu o martelo, que poria ódio entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Deus proclamou, naquele momento, que a vitória, que o Salvador, viria de uma mulher. Não há dúvidas disso. E de fato veio. O que é importante deixar claro aqui é que esse vídeo, querendo ou não, vai tocar em pequenas partes da dogmática mariana. Não vou aprofundar nisso, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas é bom deixar claro que no princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. No caso, Jesus Cristo já existia no início da criação. Ele não passa a existir em Maria. Ele se encarna por meio da Virgem Maria. E isso é muito importante. Então Jesus, a segunda pessoa da Trindade, já existia no princípio, junto ao Pai. Assim como o Espírito Santo também já existia junto ao Pai no princípio. O que ele faz é se encarnar. Por isso, Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% divino e 100% humano. Porque ele assumiu a natureza humana quando se encarnou pela Virgem Maria. Ai, como é que isso acontece? Cara, conversa com ele, pergunta para Deus, porque isso aí é difícil de explicar. Mas vamos prosseguir. Então Deus, ele quis se encarnar por meio da Virgem Maria. Ele quis se fazer humano. E isso é muito importante. Por que isso é tão importante? Porque ele quis se usar dela.
Mas como o próprio Jesus vai nos ensinar ao longo do Evangelho, uma árvore boa não pode dar fruto ruim. E uma árvore ruim não pode dar bom fruto. Então como que o fruto do ventre de Maria poderia sair puríssimo, poderia sair 100% santo, se ela não fosse 100% santa na hora que o concebesse? Entenderam? Fez sentido? Se não, eu tento explicar de novo. Vamos lá. Se você tem uma doença genética que passa de mãe para filho ou filha, de filho ou filho para neto ou neta e assim vai, você sabe que seu descendente vai ter aquela doença. Um exemplo disso é, por exemplo, a tendência a diabetes. O meu avô era diabético. O meu pai tem tendência a ser. E eu também tenho tendência a ser. Porque isso é uma coisa que passa geneticamente. Então, nesse caso todo cuidado é pouco. Mas o mesmo vale para o pecado original. O pecado original que aconteceu em Adão e em Eva, ele é transmitido para toda a humanidade de geração em geração, porque ele é como essa doença. Diferente é entender como se curar dessa doença. Porque existem duas formas de se curar de uma doença, concordam comigo? Uma delas é quando você vai ao médico, o médico te prescreve um remédio, você toma esse remédio. Dessa maneira, você saiu da situação de doença. Você estava na doença e saiu da doença. Correto? Correto. Agora, outra coisa é quando você toma uma vacina para não ter aquela doença. Porque aí você nunca se contaminou. Você nunca teve aquela doença. E é aí que mora a situação. Se Maria tivesse ficado doente do pecado original, a natureza humana de Jesus teria tendência ao pecado original. Mas a natureza divina dele e a natureza humana entrariam em conflito. Porque Deus não pode tolerar o pecado. Não pode coabitar com o pecado. Então a natureza de Jesus tinha que ser 100% pura. Tinha que ser igual à natureza de Adão e de Eva. Sendo assim, entendemos que para que Jesus nascesse sem essa marca, Maria não poderia ter essa marca. Então Maria, no momento em que os gametas de Santa Ana e São Joaquim se encontraram naquele ventre, após a relação que se tem que ter, naquele momento, a graça de Deus interviu. Deus, quem é Senhor do tempo, antecipou para a Virgem Maria as graças salvíficas que o Filho dela traria à humanidade. E antecipando essas graças para ela, ele a vacinou contra o pecado. E ela nunca teve tendência a pecar. Por esse motivo, Maria Imaculada, ela nunca teve tendência ao pecado. Para poder gerar o Filho de Deus, também 100% humano, como Adão, mas voltado para as coisas de Deus, e 100% divino, porque ele era o próprio Deus, que se fez carne por meio dela. Fez sentido? Eu espero que tenha feito. Então, Deus nos amou tanto, mas nos amou tanto, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o famoso versículo João 3,16. E esse Filho veio por meio de uma mulher. Uma mulher santíssima, puríssima, a nova Eva, a nova mãe da humanidade. Se Cristo é o novo Adão, que veio para redimir a humanidade, que veio para pagar o preço do pecado de Adão, Maria é a nova Eva.
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo perigo, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, que a Virgem Maria cubra cada um de vocês com seu manto sagrado. Paz e bem a todos.